Questão 7. Localize os ângulos abaixo no ciclo trigonométrico. Em seguida, dê o sinal do seno e do cosseno para cada um deles. Então tá, então aqui a gente vai usar o que a gente aprendeu na questão 6, né? Para transformar esses ângulos aqui em graus e localizar eles no ciclo trigonométrico. E depois a gente vai fazer o estudo do sinal do seno e do cosseno. Bom, então vamos lá. Primeira coisa aqui, vamos transformar o π sobre 4 para graus. Né? Então é só pegar o ângulo radianos e multiplicar ele por 180 sobre π. Esse π cancela com esse π. Vai ficar 180 dividido por 4. Isso dá 45. Então aqui, o primeiro cara é 45 graus. Então esse aqui, 45 graus. Depois nós temos o 3π sobre 4. Então aqui bem 3π sobre 4. Só multiplicar por 180 sobre π. Cancela esse com esse. 180 dividido por 4 é 45. E 45 vezes 3 é 135. Então, quando a gente já sabe essas divisões, já facilita bastante nos cálculos, né? E consegue cortar caminho. 5π sobre 4. Então, aqui 5π sobre 4. Que multiplica 180 sobre π. Cancela esse com esse. Vai ficar 45 vezes 5, né? Bom, se tu pensar que 45 vezes 3 deu 135, né? Então é só somar mais 90, tá? Somar mais 90 a 135 e daí isso dá 225. Então aqui 225 graus. E o último ali, 7π sobre 4. Então aqui 7π sobre 4 vezes 180 sobre π. Esse cancela com esse. Daí aqui 45, né? Vezes 7. Bom, se 45 vezes 5 deu 225, é só somar 90. Né? Soma 90 com 225. Isso vai dar 315. Tá? Então aqui 315 graus. Então, 45. Esse aqui deu 135. Esse aqui deu 225. E esse aqui deu 315. Agora o que nós vamos fazer? Localizar esses ângulos no ciclo trigonométrico. Então, nós vamos desenhar. Desenha. Coloca o centro para cada um deles, né? Então, coloca o centro. Coloca os eixos. E um eixo aqui. Coloca agora os teus ângulos de referência. Então, o ângulo mais à direita aqui é o 0 graus, também 360. São infinitos ângulos, depende de quantas voltas você vai dar. Aqui em cima 90. Aqui mais à esquerda 180. E aqui mais embaixo 270. Bom, nós temos então aqui o ângulo que é o 45. Né? Então, o 45 ele está no primeiro quadrante, entre 0 e 90. A questão é saber se ele está mais perto do 0 ou mais perto do 90. Então, aqui eu sei que tem que achar a metade do quadrante. Se do 0 até o 90 é uma volta, né, de 90 graus, para saber a metade é a metade de 90 graus, que é 45. Então, aqui o ângulo referência da metade é 45 graus, só que aqui bateu exatamente com o ângulo que a gente queria. Né? Então, aqui é o 45 graus, é o π sobre 4. Nós localizamos aqui o ângulo π sobre 4. Vamos para o próximo, 135 graus, que eu vou fazer do lado. 135 graus. Pegamos, desenhamos aqui o centro. Colocamos os eixos. Colocamos os ângulos de referência. Aqui 0 graus ou 360 graus.
Aqui em cima, 90 graus. Aqui do lado, 180 graus. Aqui embaixo, 270 graus. Nós temos então um ângulo que ele é o 135 graus. 135 graus, então, ele não está no primeiro quadrante, porque 135 não está entre 0 e 90. E está no segundo, né? Porque 135 está entre 90 e 180. Então, agora eu tenho que saber qual é a metade desse quadrante. Para saber se o 135 está mais perto do 90 ou se está mais perto do 180. Bom, se do 90 até o 180 é um giro de 90 graus, então para eu saber a metade, eu tenho que girar 45. 90 mais 45 é 135. Então, a metade aqui desse quadrante, o ângulo que representa a metade, é o 135. Então, agora vamos ver se está mais perto do 90 ou do 180. Ah, esse ângulo é o 135. Então, ele é exatamente a metade. Tá? Então, aqui nós achamos. Aqui é o 135, né? O 3π sobre 4. Localizamos, então, aqui já o segundo. Então, agora vamos para o terceiro. Então, faz o ciclo trigonométrico. Desenha o centro. Coloca os eixos em cima. Eixo vertical x, eixo horizontal. Quer dizer, o eixo vertical y, o eixo horizontal x. Coloca os ângulos de referência. Mais à direita, 0 graus, 360 graus. Mais em cima, 90 graus. Mais à esquerda, 180 graus. Mais embaixo, 270 graus. Nós temos aqui, então, o 225 graus. Então, 225 não está entre 0 e 90. 225 não está entre 90 e 180. 225 está entre 180 e 270. A questão é, está mais perto de 180 ou está mais perto de 270? Para isso, nós temos que achar a metade desse quadrante. Aqui. Bom, se do início do quadrante até o final do quadrante é um giro de 90 graus, para saber a metade, tem que girar a metade de 90, que é 45. 45 mais 180 é 225. Né? Então, aqui é o 225. Tem que saber se esse ângulo que nós queremos está aqui ou se está aqui. Né? 225, mas a gente vê que o ângulo que nós queremos é exatamente 225. Então, 225 está na metade do terceiro quadrante. Então, esse aqui é o 5π sobre 4. E, por fim, o último. Então, nós desenhamos aqui a última circunferência. Coloco aqui o centro. Desenho os eixos. Mais ou menos onde é que está. Eita. Isso aqui você não precisa ficar perdendo tempo na prova não, tá? Desenha o mais rápido possível. Só quero que fique de maneira legível. Bom, então aqui mais à esquerda tem, quer dizer, mais à direita tem o 0 graus ou 360 graus. Mais em cima, 90 graus. Mais à esquerda, 180 graus. E mais embaixo, 270 graus. Nós queremos o 315. 315 não está no primeiro quadrante, porque é uma variação de 0 a 90. Não está no segundo, que aqui tem uma variação de 90 a 180. Não está no terceiro, porque aqui é uma variação de 180 a 270. Está no quarto, porque o quarto é uma variação de 270 até 360. Né? Quando ele completa uma volta inteira de circunferência, 360 graus. Então, 315 está no quarto quadrante. Será que está mais perto do 360 ou será que está mais perto do 270? Para isso, nós temos que descobrir a metade. Esse cara aqui. Se do início do quadrante até o final eu faço um giro de 90 graus, para saber a metade é só girar a metade de 90, que é 45. 45 mais 270 dá exatamente 315. Então, 315 graus é a metade do quarto quadrante. E é o ângulo que nós estamos buscando. Então, aqui é o 7π sobre 4. Aqui é o 315. Então,
nós fizemos basicamente aqui a questão anterior, questão 6. Só que aqui tem essa parte aqui, ó, que faz com que essa questão seja uma novidade. Ele quer o sinal do seno e do cosseno. Então aqui, esses ângulos, esse ângulo aqui, ele vai ter um sinal de seno e um sinal de cosseno. Então você vai indicar assim, ó, o seno de π sobre 4. E daqui você vai colocar um mais ou um menos, tá? E aqui o cosseno de π sobre 4. E aqui você vai colocar um mais ou um menos. Então é isso que ele quer. Ele quer o sinal, né? Dê o sinal do seno e do cosseno. Então nós vamos colocar um sinal aqui e um sinal aqui. Agora, da onde irá, né? Da onde vem esse sinal? Bom, então aqui nesse primeiro eu vou fazer uma explicação mais longa e nos demais a gente vai fazer de maneira mais rápida, tá? O que acontece? Esse aqui é o ciclo trigonométrico. No ciclo trigonométrico, o raio é 1, tá? Então, eu já tinha falado isso anteriormente. O raio, que é do centro até chegar na circunferência, vale 1. Então, esse pedaço aqui vale 1, esse pedaço aqui de cima vale 1, esse pedaço aqui da esquerda vale 1 e esse pedaço de baixo vale 1. O que eu vou fazer? Eu vou desenhar um triângulo retângulo. Por quê? Porque seno e cosseno são razões trigonométricas. Elas vêm de triângulos retângulos. Então, o que eu vou fazer? Ó, desenho um triângulo retângulo. Então, aqui vai ser minha hipotenusa, ó. Hipotenusa. Aqui vai ser um cateto. E aqui vai ser outro cateto. O que acontece? Vocês percebem que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, ele é o 45 graus, ele é o π sobre 4, ó. Porque quando a gente abre isso aqui, né, faz essa abertura, né, o ângulo dessa pizza e o ângulo desse triângulo aqui, esse ângulo aqui é igual, tá? Então, esse ângulo aqui é π sobre 4. Esse ângulo aqui é 45 graus. Já esse ângulo aqui, como isso aqui é um triângulo retângulo, é 90. Ou seja, eu tenho um ângulo, que é o ângulo de 45 graus. Eu tenho um triângulo retângulo, porque isso aqui vale 90. E também eu tenho a hipotenusa. Por quê? Eu não falei que o raio era 1. Vocês conseguem ver que a hipotenusa desse triângulo retângulo é o raio? É o raio do ciclo trigonométrico. Então, isso aqui vale 1. Isso aqui vale 1. Esse cateto aqui, eu não sei quanto vale. Nem esse cateto aqui, ó. Não sei quanto vale. Mas, como eu falei que esse ciclo trigonométrico, essa circunferência, tem raio 1, então eu sei que a hipotenusa desse triângulo tem... quer dizer, essa hipotenusa vale 1. Então, agora vamos desenhar esse triângulo aqui em cima. Temos esse triângulo aqui. Onde é um triângulo retângulo, porque esse ângulo aqui é 90 graus. Onde esse ângulo aqui vale 45 graus, π sobre 4. Tá, ó, é a mesma abertura, tá? Mesma abertura. E a hipotenusa vale 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou descobrir esse lado desse triângulo e esse lado desse triângulo usando as razões trigonométricas, usando SOHCAHTOA, tá? Então, aqui, SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. Estou interessado em quem? Seno e cosseno. Seno de 45 graus, cosseno de 45 graus no ciclo trigonométrico. Então, tá. Então, seno. Aqui eu não vou usar 45 graus, eu vou usar o radianos, o π sobre 4. O seno de π sobre 4 é uma divisão entre o cateto oposto, esse cara aqui, tá? Aqui eu vou chamar, tá, de x sobre a hipotenusa, que vale 1. Então, o seno de π sobre 4. Bom, x é um número que foi dividido por 1. Qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Ou seja, nessa situação aqui, do ciclo trigonométrico, onde o raio é 1,
o seno do π sobre 4 é exatamente igual ao cateto oposto, que eu falei que era x. Tá? Então aqui, chamei isso aqui de x, né? Poderia chamar de y, seria mais inteligente, né? Porque está na vertical isso aqui, ó. Então vou chamar de y, tá? Então, em vez de falar isso aqui é x, eu vou chamar isso aqui de y. E esse horizontal eu vou chamar de x, tá? Então aqui y. Então, y sobre 1 dá y. Então, o seno de π sobre 4 aqui equivale a y. Tá? Tirei esse x. Coloco y. Por quê? Porque a hipotenusa vale 1. Tá? Então, se a hipotenusa vale 1, o seno é o cateto oposto. Tá certo? O seno é o cateto oposto. Então, percebam que agora vai vir a parte mais importante. Esse cara aqui, o seno de π sobre 4, vale y, porque a hipotenusa é 1. Só que esse cara aqui, se eu projetar ele no eixo x, se eu fizer essa projeção, é esse cara aqui, ó. Eles têm o mesmo tamanho. Vocês estão vendo? Esse y aqui, esse lado desse triângulo, e esse pedaço aqui do eixo y tem o mesmo tamanho. Então, eu posso afirmar que o seno de π sobre 4 é uma projeção do ângulo no eixo y. Eu posso afirmar que o seno de π sobre 4 é uma projeção do ângulo no eixo y. Tá? Então, revisão. Ele quer descobrir qual é o sinal do seno e do cosseno do ângulo π sobre 4. O que eu faço? Eu desenho um triângulo retângulo, já que seno e cosseno são razões trigonométricas do triângulo retângulo. Desenho um triângulo retângulo, percebo que essa abertura aqui o ângulo dela é o π sobre 4. Tá? Que essa pizzazinha aqui tem o mesmo ângulo que esse ângulo aqui do triângulo retângulo. Então eu posso fazer o SOHCAHTOA. Quero descobrir o seno. O seno de π sobre 4 é o cateto oposto, que eu quis chamar de y, porque eu não sei quanto vale isso aqui. Só que a hipotenusa eu sei quanto vale. Vale 1. Por quê? Porque o raio dessa circunferência vale 1. O raio do ciclo trigonométrico vale 1. E dá para ver que isso aqui, ó, é exatamente o raio. A hipotenusa desse triângulo que eu acabei de criar é o raio da circunferência, que vale 1. Então tá. Então ficou seno de π sobre 4 igual a y sobre 1. Y sobre 1 é y. Ou seja, o seno de π sobre 4, o seno desse ângulo, tá, equivale a y, que é o cateto oposto. Tá? Então, eu consigo ver que esse pedacinho aqui, esse pedaço aqui desse triângulo, o cateto oposto desse triângulo, ele tem o mesmo tamanho que se eu projetasse esse ângulo, que se eu fizesse essa projeção no eixo y. Então, esse cara aqui, ele é o seno de π sobre 4. Esse cara em vermelho, ele é o seno de π sobre 4. Tá? E agora eu pergunto para vocês. Esse pedaço está para cima da origem. Ele está para cima da origem. Tá? E se ele está para cima da origem, né, se ele está para cima do plano cartesiano, quando eu tenho um y acima da origem, ele é positivo ou ele é negativo? Ele é positivo. Tá? Então eu descobri que esse cara aqui, apesar de não saber quanto ele é positivo. Esse cara aqui é positivo. E eu vou fazer a mesma análise para o cosseno de π sobre 4. Tá? O cosseno ele é uma divisão entre o adjacente e a hipotenusa. O adjacente eu não sei quanto vale. Eu vou chamar de x. Já a hipotenusa eu sei quanto vale. Vale 1. Então, o cosseno de π sobre 4 é a divisão entre o adjacente, o cateto adjacente, que está ao lado do 45 graus, que vale x, sobre a hipotenusa, que vale 1. Qualquer coisa dividido por 1 é qualquer coisa. Então, cosseno de π sobre 4 é igual a x. Ou seja, o cosseno desse ângulo aqui é o x, que é o cateto adjacente. É esse cara aqui, ó.
Então vamos desenhar ele. Deixa eu pegar outra cor aqui. Oh, meu Deus. Ah, tá, porque é aqui. Fechou. Então aqui, ó. O cosseno de π sobre 4 é esse pedaço aqui, ó. O cosseno de π sobre 4 é a mesma coisa que o cateto adjacente. Então, o cosseno de π sobre 4 é isso que eu acabei de desenhar. Eu preciso projetar isso aqui em algum lugar? Não, porque ele já está em cima do eixo x. O cosseno de π sobre 4 já está sobre o eixo x. Tá? Então, o seno de π sobre 4 é a projeção do ângulo, projeção do π sobre 4 em cima do eixo y, que dá esse pedacinho vermelho aqui. E o cosseno de π sobre 4 é a projeção desse ângulo em cima do eixo x. É o próprio cateto adjacente. Tá? Bom, agora a pergunta para vocês. Quando eu tenho no eixo x esse pedacinho aqui para a direita, esse pedaço ele é positivo ou ele é negativo? Ele é positivo, porque ele está à direita da origem. Tá? Então aqui o cosseno de π sobre 4 é positivo. Bom, professor, eu vou ter que fazer toda essa análise aqui do triângulo, retângulo aqui dentro do ciclo trigonométrico? Não. Nós só iremos fazer as projeções. O seno é uma projeção na vertical. O cosseno é uma projeção na horizontal. Então aqui, ó, esse cara aqui, 3π sobre 4. Vou descobrir qual é o valor do seno dele. Qual é o seno? Qual é o sinal do seno de 3π sobre 4? Projeção na vertical. Projeção na vertical. Então, eu vou pegar... Como é que eu faço a projeção na vertical? Você vai fazer pontinhos até chegar no eixo vertical. No caso que esses pontinhos, eles têm que ser paralelos ao eixo x, tá? Não dá para fazer pontinhos assim, ó. Você não pode fazer na diagonal. Você tem que fazer pontinhos paralelos ao eixo x até chegar na vertical. Chegou na vertical, faz a tua marcação. O valor do seno, ele vai da origem até a tua marcação. Então, isso aqui é a projeção seno. Tá? E eu pergunto, o seno ele é positivo ou ele é negativo? Ele é positivo, porque esse tamanho aqui está para cima, ó. Para cima. Se estivesse para baixo, seria negativo. Então, aqui, mais. Ele só quer saber o sinal. Ele não quer saber qual é o valor. Então, agora, o cosseno de 3π sobre 4. O cosseno, ele é uma projeção na horizontal. Então, tu vai fazer a projeção até chegar na horizontal. Então, aqui. Essa projeção ela é sempre paralela ao eixo vertical. Então, faz aqui, paralelo, mais paralelo possível. Faz a marcação e o cosseno, ele sai da origem, chega até a tua marcação. Então, esse pedacinho aqui é o cosseno. Esse pedacinho aqui é o valor do cosseno. E esse pedaço, ele é positivo ou ele é negativo? Bom, como isso aqui é uma projeção na horizontal, quando está à direita da origem é positivo. Quando está à esquerda da origem é negativo. Então aqui, negativo. É literalmente os sinais que você aprendeu do plano cartesiano. Para cima, positivo, para baixo, negativo. Para a direita, positivo, para a esquerda, negativo. Então, esses são os sinais do seno e do cosseno. Agora aqui, qual é o sinal do seno de 5π sobre 4? E qual é o sinal do cosseno de 5π sobre 4? Seno, projeção na vertical. Então, nós vamos fazer uma projeção na vertical. Então, tu vai fazer pontilhados paralelos ao eixo x, paralelos à horizontal, até chegar no eixo vertical. Chegou no eixo vertical, faz a marcação, e o seno é esse tamanho aqui, ó, é da origem até a tua marcação. Esse pedaço é o valor do seno. E como esse pedaço está abaixo da origem, ele é negativo. Já o cosseno, ele é uma projeção na horizontal.
Então, tu vai fazer pontilhadozinhos aqui paralelos ao eixo vertical, paralelos, até chegar na horizontal. Chegou na horizontal, faz a marcação e sai da origem até a marcação. Esse pedaço em vermelho é o cosseno. Isso aqui é o cosseno de 5π sobre 4. Né? E como ele está à esquerda da origem, à esquerda, o cosseno de 5π sobre 4 é negativo. E por fim, para saber o seno, o sinal do seno de 7π sobre 4 e o sinal do cosseno de 7π sobre 4, é só fazer as projeções. Seno é a projeção no eixo vertical, então você vai sair daqui até chegar no eixo vertical. Né? Você vai fazer pontilhadozinhos paralelos ao eixo x, paralelos à horizontal, até chegar na vertical. Chegou na vertical, faz a marcação, sai da origem até a marcação. Esse pedaço aqui é um pedaço que está abaixo da origem, tá? Então o seno é negativo. O cosseno é uma projeção na horizontal. Na horizontal, então você vai fazer pontilhadozinhos na vertical, até chegar na horizontal. Chegou na horizontal, faz a marcação. É da origem até a tua marcação. Então, esse pedaço aqui é o cosseno. E como está à direita da origem, ele é positivo. E assim a gente acabou a questão 7. Tá? Localiza o ângulo, faz as projeções. Seno é na vertical, se está para cima é positivo, se está para baixo é negativo. Cosseno é na horizontal, se está à direita é positivo, se está à esquerda é negativo.